Olá, hoje nós vamos tratar do treinamento da força isométrica máxima em atletas de judô como tópico da nossa quarta aula. É sempre importante considerar que para a tomada de decisão em relação ao treinamento, o treinador se baseia na sua própria opinião em perspectivas que ele tenha sobre o processo de treinamento, sobre os dados que são coletados para monitoramento desse treinamento, tanto do ponto de vista objetivo quanto do ponto de vista mais subjetivo, e das tendências de treinamento que são disponíveis na literatura. Então, com base nessas informações, o processo de tomada de decisão é facilitado. Nós vimos anteriormente que a pegada é um elemento essencial no judô e que a pegada depende tanto da força isométrica máxima quanto da resistência de força isométrica. Vimos também que há uma variação grande em função da especificidade da posição, com variações entre a mão da manga e a mão da gola, com valores mais elevados de aplicação de força na mão da manga em relação à mão da gola. E vimos também que existem diversos tipos de testes que são aplicados para a avaliação do atleta de judô. Nesse caso específico aqui, nós vemos a força isométrica máxima de tração escapulo-humeral em função da categoria de peso, notando que são as categorias antigas do judô, não são as categorias atuais, mas vale a pena ressaltar que esse trabalho é interessante porque contém um N bastante elevado por categoria de peso e são atletas japoneses que normalmente são atletas de alto rendimento. Esse mesmo trabalho apresenta também a tração lombar, representada aqui na figura, em função da categoria de peso. Voltando à questão da pegada, nós discutimos em aulas anteriores que a força isométrica máxima de pressão manual em atletas de judô normalmente está entre 50 e 65 kg força. Não há diferença entre atletas de elite e não elite quando a massa corporal é utilizada como covariável e que provavelmente a pegada tem uma dependência maior de resistência de força do que de força máxima. Portanto, fica a critério do treinador considerar se efetivamente vale a pena dedicar um tempo para o aperfeiçoamento da força isométrica máxima, considerando que talvez ela não seja o aspecto mais relevante para o desempenho do atleta de judô. De qualquer maneira, nós devemos abordar esse aspecto porque pode ser que seja necessário aperfeiçoar essa capacidade em um atleta específico. A força isométrica máxima de preensão manual tem sido utilizada para monitorar a fadiga que acontece durante a luta. Nós vimos esse estudo conduzido pelo pessoal da Espanha em uma aula anterior. É importante ressaltar também que existem trabalhos como esse do nosso grupo, em que os atletas foram avaliados contra a força isométrica máxima de preensão manual em função da categoria de peso, com N razoável em cada categoria de peso, apresentando valores tanto para a mão direita quanto para a mão esquerda, valores absolutos e valores relativos à massa corporal, o que facilita a tomada de decisão do treinador. Então, se eu tenho um atleta de uma determinada categoria e esse atleta está muito abaixo, por exemplo, do valor médio, ou até fora do valor médio menos o desvio padrão, talvez eu devesse realmente enfatizar esse tipo de trabalho para que ele atingisse valores compatíveis com a categoria de peso que ele compete. Existem também trabalhos, e esse aqui com N bastante elevado, 546 atletas, de diferentes categorias de peso, também com a força isométrica máxima de preensão manual, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, valores absolutos e relativos à massa corporal. E num outro trabalho, nós fizemos uma tabela classificatória, então é possível avaliar o atleta como muito fraco, regular, bom ou excelente quanto a esses aspectos. Outro procedimento que tem sido utilizado na avaliação de atletas de judô, do ponto de vista da força isométrica máxima, são testes utilizando a plataforma de força. Aqui nós vemos um estudo que foi conduzido no NAR, em que os atletas foram avaliados tanto para a força isométrica no exercício de meio agachamento, quanto no supino.
E aqui vocês conseguem observar os resultados no meio agachamento e no supino para atletas olímpicos e para atletas paralímpicos, reforçando aqui que nessas variáveis especificamente não foram encontradas diferenças entre os atletas olímpicos e paralímpicos para esses dois exercícios. Um outro exercício que tem sido muito utilizado na avaliação de atletas, especificamente de lutadores, é esse mid-thigh pull, que é um teste isométrico. Aqui vocês observam o resultado na plataforma de força, né, em tempo real. Então, à medida que o indivíduo tenta tracionar, vocês conseguem ver o aumento da aplicação de força pela janela de tempo de aplicação, o que permitiria também o cálculo da taxa de desenvolvimento de força e, portanto, seria um teste interessante de ser e relevante de ser utilizado no monitoramento do treinamento dos atletas de judô. Especialmente porque existe uma transferência muito grande do resultado neste teste isométrico para o desempenho em vários exercícios complementares de levantamento olímpico, que são, por sua vez, muito utilizados no treinamento dinâmico de potência e de força máxima dos atletas de judô. Nesse sentido, é sempre importante considerar que a força concêntrica é menor do que a força isométrica. Portanto, eu tenho que incorporar exercícios isométricos se eu quiser desenvolver a força isométrica máxima desses atletas, como apresentado aqui no vídeo. Obviamente, alguma transferência pode ser obtida para musculaturas muito pequenas, como, por exemplo, a musculatura do antebraço, quando o atleta faz uma série de exercícios dinâmicos com cargas muito elevadas e, portanto, ele tem a isometria do ponto de vista da ação da musculatura do antebraço. Então, essa isometria do antebraço no supino, em alguns exercícios de puxada, poderia resultar em alguma transferência para o aperfeiçoamento da força isométrica máxima. Mas reforço que seria importante o uso exclusivo de exercícios isométricos para o aperfeiçoamento da força isométrica máxima. O treinamento isométrico vai ser interessante muitas vezes também para uma transferência para o desempenho dinâmico, porque ele pode ser efetivo para melhorar o ponto de maior limitação mecânica em determinados exercícios. E, portanto, o treinamento naquela angulação específica do ponto de vista isométrico poderia fazer com que houvesse um aperfeiçoamento de força e que esse ponto de maior limitação mecânica fosse aperfeiçoado, ou seja, que a força nessa angulação fosse aperfeiçoada e que, portanto, o indivíduo conseguisse superar essa carga. Porém, é sempre importante reforçar que o treinamento isométrico e o aperfeiçoamento da força isométrica vai acontecer numa angulação especificamente treinada. E aí eu volto para aquele livro da década de 60, quando o treinamento isométrico era a grande novidade no treinamento de força, e naquele livro eles já tratavam da importância de trabalhar com diferentes angulações. Então aqui vocês conseguem ver uma puxada, né, ou uma ação que seria de puxada, mas obviamente o movimento é isométrico, não tem modificação na angulação, uma puxada que seria alta, intermediária ou baixa, assim como diferentes angulações para a aplicação do Ultimata. Então observem a variação principalmente ali na mão da gola, para tentar aperfeiçoar o ponto de limitação mecânica em angulações ligeiramente diferentes da aplicação do Ultimata. Aqui também em relação ao osso Togari, né, aplicado ali principalmente na fase final de aplicação da técnica, uma ação isométrica, algo muito parecido ao que o Rogério Sampaio relata ter feito na sua preparação para os Jogos de Barcelona, quando ele foi campeão olímpico. Aqui vocês devem se lembrar dessa cena que foi passada no documentário que eu recomendei para vocês assistirem durante esse período de pandemia. E aí notem que no finalzinho da aplicação da técnica há uma pequena ação isométrica. É lógico que aqui ele está filmando para o documentário, não é o Rogério Sampaio treinando
na época que ele se preparava para os Jogos de Barcelona. Mas mesmo assim, no final do movimento, dá para ver uma certa insistência tentando superar essa resistência que é muito elevada do poste aí em que ele faz a execução da técnica. Voltando ao livro do Drager e do Inokuma, eles propõem também aqui um trabalho com faixas, aqui uma execução de puxada e o posicionamento da perna no Tai Otoshi. Em termos gerais, quando o indivíduo vai fazer o treinamento isométrico, existem algumas recomendações que são hierárquicas. Primeiro, treinar os ângulos mais importantes, porque a adaptação é ângulo específica. Nesse sentido, se eu consigo treinar os ângulos mais importantes, eu adoto essa estratégia. Se eu tenho muitos ângulos que eu gostaria de aperfeiçoar, eu faço as repetições a cada 10 ou 20 graus, porque nessa faixa de angulação parece haver alguma transferência. Se eu não consigo trabalhar com repetições a cada 10 ou 20 graus, existe uma recomendação de que a ação isométrica seja trabalhada com o músculo estendido, então com a articulação em maior extensão, porque parece que há uma transferência um pouquinho maior nessa situação do que quando a execução ou a isometria é feita com uma angulação muito reduzida, com a musculatura muito contraída. E aqui nós vemos adaptações, por exemplo, de variação de angulação. Essas são fotos do trabalho que o Di Mario, que foi o preparador físico da seleção italiana de judô durante muito tempo, propunha para os atletas. Então aqui vocês conseguem ver a atleta tentando fazer uma ação de empurrar o adversário em angulações que são específicas ao que ela adotava na pegada, e nas fotos de baixo um atleta trabalhando em diferentes angulações o movimento de puxada. Dependendo do tipo de recurso, né? Se a gente tem uma célula de carga, é possível, inclusive, fazer a mensuração da força isométrica em ângulos muito específicos, como nessa posição, por exemplo. O treinamento isométrico é efetivo apenas quando as contrações são máximas, e elas devem ser um produto da duração e do número de contrações, ou seja, tem que ser um produto elevado quando a gente pensa em duração e número de contrações. Então, algumas estratégias para que isso seja feito ou eu adoto um pequeno número de repetições de duração um pouquinho mais prolongada, 5, 6, 7 segundos, ou eu uso um grande número de repetições com duração bastante reduzida, 3 segundos mais ou menos, que é o tempo que em algumas ações você consegue atingir o seu pico de força isométrica. Então, eu teria duração de repetições entre 3 e 10 segundos e o número de repetições entre 15 e 20 repetições. E aqui eu passo para vocês alguns exemplos. Então, eu poderia trabalhar com a preensão manual com o cotovelo estendido, 15 a 20 repetições de 3 a 5 segundos a 100%, com aproximadamente 1 minuto de intervalo entre as tentativas, né, e variando as mãos, ou 15 a 20 sustentações na corda com utilização de sobrecarga externa, ou no caso aqui vocês estão vendo um parceiro de treino fazendo a tração para que haja fadiga em até 10 segundos. E aí, para esse tipo de exercício, normalmente 3 minutos de intervalo para que o atleta consiga se recuperar e chegar próximo novamente desses 10 segundos. Ou fazer um ajuste de carga para que ele chegue próximo desses 10 segundos. E para finalizar, um exemplo de monitoramento e tomada de decisão, mais de monitoramento aqui do que de tomada de decisão nesse exemplo. Imaginem, portanto, um atleta da categoria 60 quilos, com 24 anos de idade, 5 anos de experiência com exercícios isométricos, apresentando uma força isométrica de preensão manual de 40 kg força. Como ele está um pouquinho acima do limite da categoria, isso geraria uma força relativa de 0,63 kg força por quilograma de massa corporal. A meta dele é alcançar o excelente na tabela classificatória.
Esse atleta estava treinando 4 semanas, fazendo treino de força isométrica, 2 vezes por semana, juntamente com a rotina de treinamento de força máxima dinâmica. Esse treinamento de 4 semanas envolvia apenas 3 exercícios: barra com judogi com sobrecarga, para ele entrar em exaustão em aproximadamente 5 segundos, barra sem apreensão no judogi, também com sobrecarga, para ele entrar em exaustão em 5 segundos, e a puxada na faixa, numa posição horizontal unilateral, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. E aí ele tentava fazer a força por mais ou menos 5 segundos, o máximo de força possível. Aqui vocês veem a evolução em relação ao Score Z, tendo a categoria de peso dele como referencial. Então, vocês conseguem observar que ele estava a 0,6 de Score Z no início desse programa de treinamento, e ele termina um pouquinho acima do que seria a média, que seria demarcado ali com 0, mas não chegaria a passar de 0,2 de Score Z. E aí, quando nós observamos o pré e o pós, em termos de Score Z, ele estava um pouco acima de 0,5, ele termina um pouquinho acima em relação à categoria, mas ele não atingiu a meta que ele tinha da classificação excelente. Vocês conseguem ver que ele estava a menos 1,5 de Score Z no pré-treinamento, e no pós-treinamento ele chegou a algo em torno de menos 0,6 em relação à tabela classificatória. É isso, pessoal. Retornamos na semana que vem com uma aula sobre treinamento de potência muscular para atletas de judô. Lembrando a importância de que vocês façam as leituras recomendadas. Um abraço.